Mariana Carreiro. Meu nome é Mariana Carreiro, eu sou consultora de imagem e estilo, moro aqui na Bélgica há quase 5 anos já e sou formada em design de moda há mais de 10 anos. Nesse meio tempo eu já trabalhei em diversas etapas da cadeia produtiva, desde a criação, as vendas. E quando eu me mudei para a Bélgica, há quase 5 anos, eu não imaginei que, né, dado esse meu histórico aí com a moda, que o meu estilo fosse ser uma das minhas grandes dificuldades de adaptação, né? Eu achei que isso ia ser mais natural, mais fluido, ia ser muito mais fácil para mim. E não foi, né? Eu comecei a perceber que eu ia precisar colocar um esforço mais ativo nessa transferência, né, de estilo de vida, de aspirações, né, relacionadas à minha imagem. É, eu ia precisar me reinventar de uma nova maneira. Só a intuição e a fluidez que tinha sido esse desenvolvimento do meu estilo até então não ia acontecer, né? E foi fazendo realmente essa transformação na minha própria vida que eu vi que eu tinha um conteúdo, uma ferramenta muito valiosa na minha mão, né? Que eu poderia ajudar outras pessoas a se transformarem através da comunicação não verbal que a moda representa. Porque quando a gente é tirado do nosso contexto cultural, do nosso idioma, dos nossos costumes, da nossa galera, do nosso estilo de vida, se comunicar passa a ser uma necessidade muito urgente de reforço, né, da nossa identidade. Então, é isso que a gente perde, na verdade, quando a gente muda de país, essa dificuldade de se reencontrar na nossa própria identidade, né? Então, vou compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente começar. Só um minutinho. Deixa eu abrir. Então, vamos lá. O tema da nossa palestra hoje é o impacto das cores na sua imagem profissional, né? E o objetivo é que, ao final desse encontro, a gente entenda como as cores podem não só realçar, né, a nossa beleza natural, como elas também podem ser mensageiras dos nossos objetivos dentro do ambiente de trabalho. E eu queria começar com uma pergunta para a gente já começar a interagir. Vocês podem me responder no chat. Aí, Núbia, se as pessoas forem respondendo no chat, você vai me ajudando aqui para a gente, porque eu não consigo ver, né? Estou aqui na telinha e eu não consigo ver. Então, eu queria começar com essa pergunta. Se você é uma pessoa que tem medo de usar cores, né? Se você se sente insegura. Como eu já trabalho com pessoas há bastante tempo, eu observo, né, eu consegui observar algumas inseguranças recorrentes quanto ao uso das cores, né, que é a insegurança financeira, que é aquele medo que a gente tem de comprar uma peça e não usar muito, porque a gente fica com medo de não saber combinar, né? Então a gente não sabe se aquilo vale o investimento, né? O medo social, né, que é o medo de ter o destaque que a cor representa, né, ganhar esse destaque, né? Se projetar através das cores. O medo moral, né? Que é aquele medo, será que essa cor é adequada? Será que essa cor é apropriada para o ambiente, para o evento? É apropriada para a minha idade? Né? Vejo muito também essa insegurança. A insegurança visual, será que essa cor é certa para mim? Será que essa cor me valoriza? Né? E se a gente não tem essa confiança, se a gente não tem essa resposta, a gente fica desconfortável, né, com a nossa própria imagem. E por último, a insegurança emocional, que é a insegurança que envolve todas essas outras. O medo do julgamento, né, das outras pessoas. A gente tem medo de ser mal visto, mal interpretado, né? Então eu percebo, né, ao longo desse tempo, eu percebi todas essas inseguranças de uma forma muito recorrente nas clientes que eu já atendi. Né? E aí eu queria saber de vocês se alguma dessas inseguranças fazem parte aí da, do medo que vocês têm ou não têm, né? Enfim, de usar cores. Aí vocês podem ir interagindo comigo aí
pelo chat. Para a gente entender um pouquinho sobre as cores, a gente precisa passar um pouco pela teoria, né? O que é cor? Cor é essa sensação visual que o nosso olho captura quando uma luz incide sobre um objeto, né? E gera ali absorção ou reflexos luminosos. Então, cor nada mais é do que luz, né? E as cores, dentro do estudo teórico do assunto, elas foram classificadas em 3 categorias. Quanto à temperatura, se essa cor ela é fria ou quente, quanto à intensidade, se essa cor ela é suave ou se ela é vibrante, e quanto à profundidade, se ela é uma cor clara ou se ela é uma cor escura. E aí eu trago esse gráfico aqui para a gente conseguir visualizar isso na prática, né? Porque não são conceitos óbvios para todo mundo, né? Essa é a ideia. Então, assim, se você acrescentar azul na composição de uma cor, você esfria essa cor. Se você acrescenta amarelo na composição dessa cor, você deixa ela mais quente. Se você acrescenta cinza nessa cor, você deixa ela mais opaca e vai tirando a intensidade dela até chegar ali num preto e branco, né? Ou se você deixa essa cor com um pigmento mais puro, sem interferência, né, do cinza, você tem ali a cor brilhante, vibrante, viva, saturada, todas essas nomenclaturas aí estão corretas. E em terceiro lugar, a gente tem cores claras e escuras, que normalmente é um conceito mais familiar, né, para todo mundo. Então, se você acrescenta branco, você tem uma cor mais clara. Se você acrescenta preto, você tem uma cor mais escura. E o que que isso tem a ver, né, com a coloração pessoal, que é o serviço que a gente faz na consultoria de imagem, né? Que isso tem a ver na prática? Também quero saber de vocês no chat se alguém já fez, se sabe o que se não tem a menor ideia do que seja, né? Se tem interesse em fazer, se é um assunto que te desperta alguma coisa, né? Vocês podem me contar aí no chat que depois eu vou ler. Então, o que é a coloração pessoal na prática, né? Todos nós já nascemos com cores compondo aqui o nosso visual. A cor dos nossos olhos, a cor dos nossos lábios, a cor do nosso cabelo, a cor do nosso subtom de pele, da sobrancelha. E as cores que a gente escolhe colocar no nosso visual, adicionar no nosso visual, como a gente viu anteriormente que cor é luz, ela vai criar efeitos diferentes, em belezas diferentes, né? Gerando mais ou menos harmonia entre elas. E o estudo da coloração pessoal, essa análise é justamente para descobrir quais são as cores que repetem o padrão dessa beleza, colocando a pessoa e as cores nessa mesma frequência dessas características que eu expliquei aqui anteriormente. Esse é o fundamento básico ali da coloração pessoal, da análise de coloração pessoal. E aí vale lembrar que a harmonia é um conceito técnico, né, que busca esse equilíbrio visual através dessa repetição de padrão que gera familiaridade para o nosso olhar. Enquanto a beleza já é um conceito que ela é mais pessoal, personalizado, subjetivo, que tem a ver mais com as suas próprias experiências, tudo que você viu, viveu, consumiu, vai ali elaborando suas preferências e moldando a sua bagagem estética. Então, não necessariamente a harmonia precisa ser o seu padrão de beleza, o seu conceito de beleza. Vai ter gente que olha essa imagem aqui, coloridinha, tudo muito no lugarzinho, e vai achar uma paz de espírito. E pode ter gente que olha isso aqui e acha extremamente monótono, né? Que fica faltando um pouquinho mais de caos, né? Então, existe interesse e preferência para qualquer um dos dois conceitos, né? Não necessariamente a harmonia é uma coisa correta, né? Ela é isso aqui, é um conceito técnico que a gente busca descobrir através dessa análise. Só existe um lugar onde eu considero que esse conceito da coloração pessoal teria um certo e errado, que é a base da maquiagem. Né? Se vocês quiserem me mandar aí no chat também a opinião de vocês, qual dessas duas maquiagens vocês acham que é a mais harmônica. Podem me mandar aí no chat. Né?
A base da maquiagem é esse único lugar onde eu entendo que tem um certo e errado. Por quê? Maquiagem, a base, principalmente, tem um propósito, que é uniformizar o nosso tom de pele e disfarçar imperfeições. Então, não é um lugar onde a gente quer colocar uma cor extra. A gente quer realmente essa continuidade da cor que a gente já é. Né? A gente não quer que no rosto, principalmente no rosto, né, a parte mais importante do nosso corpo, nas nossas interações, a gente não quer que esse visual fique desarmônico nesse sentido. Então, a base da maquiagem é muito importante que ela esteja no subtom correto, mais fria ou mais quente, e também na profundidade correta, né, no tom certo da pele. Todo o resto é realmente opcional, né? É uma informação a mais que você pode fazer uso, mas é opcional. E aqui eu trago quais são as vantagens de você trabalhar uma maquiagem harmônica, por exemplo, né? Quando essa maquiagem está harmônica, ainda que ela seja colorida, o que vai gerar esse impacto e esse destaque, ela se torna um complemento da pessoa. Ela não é mais um acessório à parte que se destaca mais do que a própria pessoa. Né? Então, a gente cria um visual que é mais homogêneo, que traz conforto visual e que não vai gerar distrações nas suas interações diárias. Né? Então, a pessoa que está lidando ali com você, ela percebe que você está bem apresentada, mas ela não consegue, às vezes, nem ver direito o que é, porque tudo está muito integrado. Né? Essa cor que você adicionou na maquiagem, ela integra com essa beleza que já existe. Né? E aí eu não coloquei esse batom vermelho por acaso. Né? O batom vermelho no ambiente de trabalho, que é uma dúvida muito frequente, usar, não usar, quando usar, né? A cor vermelha é a cor mais antiga batizada pelo homem, né? E antigamente esse corante para ser produzido era muito caro, era muito trabalhoso. Então era uma cor que só as pessoas muito ricas, nobres usavam. Inclusive na Idade Média existiam leis que determinavam quem podia usar determinada cor. Né? E o vermelho era a cor dos nobres. Então, desde os tempos antigos, é uma cor que simboliza status e poder. Né? Por exemplo, o sapato Louboutin não tem aquele fundinho vermelho por acaso, né? É uma associação também aqui com essa referência de status e de poder. Né? Nos dias atuais, esse batom vermelho acabou se tornando um símbolo do empoderamento feminino, porque a pessoa que usa um batom vermelho, ela não tem medo de se destacar, de se projetar, de aparecer, né? Então acaba expressando realmente que essa pessoa tem autoconfiança, ela, né? Ela quer aparecer, ela tem uma personalidade marcante, ela expressa essa autoridade ali no ambiente de trabalho. Mas quando a gente fala de estilo, a gente precisa sempre considerar contextos, né? Então, uma coisa que pode ser muito positiva, ela também pode ser negativa, dependendo do contexto. Vamos supor que você seja um líder no seu ambiente de trabalho e você precisa fazer a dispensa de um funcionário. Se você chega nesse momento com esse ápice, com esse auge da autoridade, do poder, do status dentro, né? Você está ali no auge do seu sucesso profissional, e aí você vai fazer essa dispensa de um funcionário, esse batonzão vai acabar expressando falta de empatia, né? Falta de solidariedade ali com a vulnerabilidade do outro que está vivendo exatamente uma situação oposta à sua. Então, nesse caso, a gente precisa pensar, é de bom tom, né, expressar essa imagem? Não é que existe, mais uma vez, não existe um certo e errado, é só a gente fazer essa reflexão, né? Porque às vezes a gente acaba passando uma imagem de prepotência no trabalho e a gente não sabe muito bem por quê, mas às vezes é isso, é um excesso de códigos que comunicam a autoridade. Então, no final das contas, você já não está mais passando uma ideia de profissionalismo, respeitabilidade, você já está mais passando uma ideia de autoritarismo, né? Então, por outro lado, esse batom vermelho, ele pode ser muito positivo num outro contexto. Por exemplo, hoje em dia a gente faz muito encontro assim digital, trabalha muito né, por essas videochamadas, e o vermelho também é a cor da atenção, né? A cor do sinaleiro mais importante, que é o pare, é a cor de um monte de placas importantes no trânsito ou em outros lugares.
Então, esse batom vermelho pode ser usado também como uma estratégia para reter a atenção dos seus ouvintes quando a gente está num contexto assim mais digital que tem muito mais distrações, é muito mais fácil você se dispersar, né? Então, a gente pode pensar aí nessas usabilidades conforme os nossos objetivos, né? Só que nem tudo é sobre harmonia. Cor também é uma forma da gente se expressar, é uma forma da gente expor a nossa personalidade, né? Muitas associações simbólicas foram feitas em torno das cores ao longo da história das sociedades e também das nossas próprias experiências pessoais. Por exemplo, você pode me dizer que você odeia azul claro, porque é a cor do seu uniforme quando você era criança e você odiava ir para a escola naquela época. Então você criou uma associação negativa com essa cor. Ao mesmo tempo que você pode falar que, eu adoro usar verde porque é a cor favorita da minha mãe, e toda vez que eu uso verde eu me sinto próxima dela. Que inclusive é um exemplo verdadeiro. Minha mãe está aqui para não me deixar mentir. Mãe, se manifeste aí no chat. Então ali a gente cria uma associação positiva com a cor. Então, as cores carregam essa dualidade mesmo de significados, ora positivos e ora negativos. E a gente pode fazer uso desses recursos em momentos estratégicos, principalmente das nossas carreiras, né? Por exemplo, às vezes você vê aqui, amarelo expressa energia, otimismo. Dependendo da situação que você está vivendo no seu ambiente de trabalho, vale a pena comunicar esse tipo de energia, né? Ou então é a energia da sua própria essência, que você quer que as pessoas tenham essa conexão imediata, porque as cores têm isso, de causar esse impacto imediato, né? Então, que eu trago alguns desses significados gerais, dessas associações positivas em relação às cores. Né? Quem quiser pode dar um print, pode, não sei, tirar uma foto, enfim, para ter acesso aí a essas Mari, informações. desculpa te atrapalhar. Você consegue só mexer um pouquinho? Eu tô me vendo o tempo todo, eu imagino que as meninas estão. Se você Sua telinha a aqui? tela só um pouco. Isso, ótimo. Isso. Desculpa. Eu achei que só eu estava vendo. Não, eu acho que eu estou vendo, imagino todo mundo. E aí não dá para fazer foto. Aparece a Núbia, né? Tá. Isso aí, Obrigada. É, dá todas as fotos. Mari, já que a Bruno falou, tem uma questão aqui no chat. Todo Claro. mundo pode usar batom vermelho? Como que é? Existem os tons de vermelho diferentes para cada coloração pessoal, né? Então, todas as cartelas, na verdade, têm praticamente todas as cores. A questão é realmente as características. A questão da temperatura, da intensidade e da profundidade. Mas todas as cartelas vão ter praticamente todas as cores. Mari, Salvo sua algumas câmera exceções, tipo saiu. pretos e brancos, enfim, que aí a gente precisa explicar exatamente o porquê de ter ou não ter numa determinada análise de coloração, entende? Mari, sua Oi? câmera saiu. Vê se ela volta para eu bater uma fotinha com você aqui na tela. Ih, mas é porque a hora que eu arrastei o negocinho, será que se eu voltar? Entendi, Eu não entendi. sei. É porque, Voltou, mas aí tá eu agora. Lá... tá vendo? Se eu arrastar, aí não aparece meu rosto. Entendi. Estranho. Então deixa a Núbia. Núbia volta e deixa a Mari Vamos bater a deixar a fotinha Núbia então, que dela. a gente quer ver o rosto da Só tô Mari. ficando. Vai, Núbia, pausa Vê se para você foto, sobe faz ele uma então um pose. pouquinho mais para cima. Se ele fica, né? Não, aqui é o máximo mesmo. Ah, tá. Bom, vamos lá. Às vezes você quer outro slide, às vezes que não tem nada escrito ali em cima. Não sei, pode ser, enfim. Não sei onde vocês queriam tirar a foto. Aquele das cores estão ótimo. E tem uma pergunta também sobre a cor preta. Eu imagino que seja sobre o batom também. Usar um batom preto, é isso, Renata? Se a Renata quiser fazer a pergunta. Perdão, estava falando e estava no mute.
Não, estava perguntando sobre a roupa preta mesmo, que aí tem a representação de várias cores, né? E eu uso muito preto. Eu queria saber o que que o preto Ó, quer dizer. tá aqui na próxima telinha. Ah, beleza. Preto expressa poder, força, perigo, rebeldia, mistério, Perigo. ousadia. Ah, legal. Posso continuar? Pode continuar. Já Acho respondeu que no minha meu pergunta. caso, o Obrigada. preto é para esconder mesmo As o gordurinhas. Você peso. tá na máxima do preto emagrece? Eu sou dessas também. Pra Sim, esconder celulite. branco, mas nem em pensamento branco. Mas Eu nem no também, tô pensamento. contigo. Não, branco, você tá louco. Ó, vamos lá, vamos para o próximo aqui. Trouxe algumas curiosidades, então, para a gente entender como são formadas essas associações em torno das cores. Porque não é por acaso, não é da minha cabeça, não é da cabeça de ninguém, não é alguém que inventou. É um senso coletivo, um imaginário coletivo a partir de algumas situações, né? A cor azul, por exemplo, é considerada, como vocês podem ver aqui no slide anterior, como a cor da conexão. E por que que isso acontece? Existem muito poucas associações negativas, quase nenhuma, eu acho que não tem nenhuma associação negativa relacionada à cor azul. E por isso acaba sendo a cor favorita da maioria das pessoas. E isso está escrito num livro que eu li, A Psicologia das Cores, né, que o azul é realmente a cor favorita da maioria das pessoas. E por isso ela é considerada a cor da conexão. Isso já aconteceu comigo uma vez. Eu fui num evento de networking, estava com uma roupa azul, e recebi esse elogio. Ai, que linda a sua roupa, azul também é minha cor favorita. Então ali a gente já criou um ponto em comum, né? A chance de você encontrar pessoas que têm o azul como cor favorita é grande. Então, num evento de networking, por exemplo, pode ser super interessante para já criar esse ponto em comum com um maior número de pessoas. Porque Mari, aí. Oi, o seu vídeo parou. parou? Tá sem imagem. Ah, é Tá porque eu sem a sua imagem. arrastei. A hora que eu arrasto, né, a telinha aqui, como a Núbia pediu, parece que some a minha. Pode deixar, Mari. Ah, Você então tá. Voltou, não voltou? Vocês vão ver. Eu e a Ah Mari. lá, meu Deus. É Nube, isso, a vai gente ficar ama ver eu e a você. Núbia. Será que não tem jeito de fazer lá na galeria lá? Será que sou Sei eu lá. que tô fazendo alguma coisa errada? Não, agora sou eu aqui. Quem falar, na Não. verdade, vai aparecer. Deixa, Teria que ser quem falar, né? deixa Mas tá bom, embaixo, eu acho Mari. que é menos. Beleza, pode deixar sem mesmo. Isso. Deixa assim a Núbia. Embaixo. Mas você passa para baixo? Embaixo, você achou melhor? Isso, eu acho que tampa menos o seu vídeo. Tá, Isso. tá bom. Obrigada. Então, é sobre isso, a cor azul, né? A cor considerada a cor da conexão, por não ter associações negativas vinculadas à cor azul. Eu já passei por essa experiência de ter a cor azul como ponto em comum com pessoas desconhecidas, e isso acaba gerando ali um assunto em comum, uma coisa para você já despertar uma simpatia por alguém. O verde, aí que eu já trago uma associação negativa, por exemplo, o verde é uma cor associada a tudo que é venenoso, a tudo que é produto químico, a tudo que como eu posso dizer? Não sei, vocês já viram, por exemplo, embalagem de produto de limpeza, de produto tóxico, em desenho animado, os vilões são verdes, a representação das poções mágicas, das bruxas são verdes, né? Então traz essa ideia de que o verde é a representação do tóxico, do veneno. E isso acontece por quê? Porque na fabricação desse corante no passado tinha arsênico, eles usavam arsênico nessa receita. E aí os objetos que tinham a coloração verde eram realmente tóxicos.
E aí acredita-se que o Napoleão Bonaparte, por exemplo, tenha morrido por envenenamento de arsênico porque ele era apaixonado pela cor verde. Na casa dele tinha vários ambientes repletos daqueles encarpetados verdes. Então, existe essa suspeita, por exemplo. Mais um exemplo de como são criadas essas ideias em relação às cores. O prata é uma cor associada à velocidade. Os carros da Mercedes-Benz são chamados de flechas de prata, principalmente ali para quem gosta de Fórmula 1. Né? No início, eles eram brancos, mas houve uma competição, lá no ano de 1934, que eles precisaram remover essa pintura branca do carro e deixar ele ali só na lataria, porque esse carro estava excedendo o limite de peso da prova. E aí esse carro ganhou naquele ano, foi maior away, e aí a cor prata passou a ser popular dentro da indústria automobilística, foi copiada por todo mundo, e até então o prata não era um nome de cor, prata era simplesmente aquele elemento lá da tabela periódica, e passou a ser associada a qualquer metal que tivesse essa característica leve, e mais posteriormente acabou sendo um símbolo da estética futurista na moda, porque passa essa ideia de evolução, de avanço, de velocidade. E aí a gente sabe que as cores, elas são só uma camada dessa construção do nosso estilo pessoal, mas como ela gera um impacto muito grande, é uma camada super importante e é um ótimo recurso para a gente causar uma boa impressão naqueles 30 segundos que dizem que a gente tem para criar uma impressão sobre alguém. Mas outros elementos do vestir, como, por exemplo, a forma das peças, modelagem, caimento, texturas, os tecidos, tudo isso também pode ser usado tanto para reforçar, quanto para equilibrar ou até contradizer essas mensagens todas que a gente colocou ali em cima em relação às cores. Não existe uma fórmula única de montar esse quebra-cabeça, e é justamente esse jogo que faz com que a gente coloque na nossa imagem toda a complexidade do qual nós somos feitos. O ser humano é realmente muito complexo para ser colocado em definições específicas. A gente precisa trabalhar essa individualidade. E a gente pode fazer isso com diversos recursos dentro da moda, não é só com a cor. E aqui eu queria fazer um exercício com vocês, e toda vez que a gente, ou qualquer outra consultora, traz esse assunto para as redes sociais e tudo, é sempre bem polêmico esse assunto sobre a adequação. Toda vez tem alguém para dizer, ai gente, pelo amor de Deus, não vai escolher profissional pela roupa. E não, a gente não vai escolher o profissional pela roupa. Mas eu quero saber de vocês, e aqui quem quiser participar pode abrir o microfone para falar. Qual dessas duas profissionais, partindo da premissa que ambas são super qualificadas, ambas foram uma indicação de uma pessoa da sua confiança, qual dessas duas você escolheria para dar aulas de inglês para o seu filho adolescente? Quem quiser participar, abre a câmera e me responde qual você escolheria e por quê? A de amarelo. E por quê que você acha? Eu acho que ela teria a linguagem, pela imagem dela, ela passa que teria uma linguagem mais próxima do meu filho adolescente. Ótimo. Mais alguém? Eu acho a de verde. Mostra mais credibilidade na postura dela. O adolescente precisa disso para agregar aprendizado. Ótimo. Mais alguém tem uma opinião diferente? Identifica alguma coisa? E a de amarelo também, assim, por a professora de inglês, eu acho que por ser professor já é uma coisa mais despojada, menos não sei como é que eu explico a segunda foto ali, mas menos formal do que né, uma outra profissão. Poderia ser outra opinião, mas como professora eu acho que é mais livre, assim, né? Mais moderno. Ótimo. Eu também
Eu também acho que seria a primeira de mostarda, porque parece que ela está na mesma vibe que, por exemplo, uma adolescente, e a outra estaria muito acima, de uma maneira muito mais, como professora de inglês de uma empresa, seria perfeito, mas a outra seria mais, chegaria mais perto da linguagem corporal do adolescente, eu vejo. E uma coisa Ótimo, mais alegre também, que chama mais a atenção do adolescente. ótimo. Então, independente de qual profissional vocês escolheriam, vocês percebem que a primeira passa uma imagem de descontração, uma imagem de dinamismo, uma imagem de mais como de amistosidade, né? Como a gente diz, amigabilidade. Enquanto a segunda, ela já passa um ar mais formal, mais sóbrio, mais conservador, mais tradicional. E aí não existe um certo e errado aqui, existem dois perfis. E só que considerando o objetivo, que é se conectar com um adolescente, essa primeira, ela tem mais chances de falar realmente a língua desse adolescente. Ela tem mais chances de criar uma conexão com esse adolescente. Então, quando a gente fala de adequação, são essas perguntas aqui que vão orientar a gente na escolha dessa composição visual. Porque a gente vê também muitos conteúdos muito ruins na internet que tentam colocar as imagens adequadas por tipo de profissão. E não é por tipo de profissão. Né? A gente pode ter uma advogada que é o que a gente imagina de mais formal e mais sério dentro aí do universo corporativo, que é super extrovertida, que trabalha no escritório que é mais descontraído. Ou a gente pode ter, por exemplo, uma arquiteta que a gente, no nosso imaginário, é uma pessoa extremamente criativa, ousada, mas essa pessoa ela tem uma essência minimalista, introvertida, por que não? E ela quer que isso transpareça no trabalho dela. Ela quer se mostrar dessa maneira. Então, a gente precisa fazer esse ajuste. Então, quais são as perguntas? O que você faz? Qual é a sua atividade? Né? Com quem você interage? É com criança? É com adulto? É com idoso? É com chefes? É com colaboradores? É com autoridades? Qual é o nível de formalidade no seu ambiente de trabalho? Ele cabe mais descontração? Ele é um formal extremamente engessado? Porque, assim, da chinela até o terno, tem bastante coisa aí nesse meio do caminho. E a gente precisa saber em qual, né, nível que está esse ambiente que a gente trabalha. Mari, posso fazer uma pergunta? Claro, pode. Como é que a gente descobre se a gente está num ambiente muito formal ou muito informal? Uma forma de você descobrir isso é você entender quais são os valores da sua empresa. Né? Se você trabalha para uma empresa, por exemplo, quais são os valores da sua empresa? Eles pregam essa ideia de autoridade, de respeitabilidade demais. Eles são super exigentes quanto ao dress code, porque tem empresas, inclusive, que definem, né, dress code para os funcionários, baseado realmente nesses critérios de valores que eles querem que os funcionários representem. Né? Os funcionários vão ser a cara da empresa. Então, uma forma de você avaliar isso e também avaliar se você chegou agora, né? Se você tem outros colegas trabalhando nesse ambiente, como essas pessoas se vestem. Né? O que você já viu até onde você já viu elas irem? Em termos de ousadia, de criatividade ou de formalidade. O que não quer dizer que só porque a sua colega é extremamente formal, às vezes ela é formal porque é a personalidade dela. E a sua é diferente, você queria transmitir outra coisa. Mas observar um pouco os valores da empresa, eu acho que é um bom caminho para a gente começar a entender qual é o nível de formalidade desse ambiente. Né? E também levando em consideração a pergunta de cima, que é com quem você interage. Porque se você interage com um adolescente, a chance de você precisar de um nível alto de formalidade é mínima. Mas se você interage com autoridades, por exemplo,
talvez seja mais interessante você, né, preservar um pouco ali de formalidade. A gente leva esse raciocínio também para as redes sociais? Eu acho que sim, porque a rede social ela é uma extensão do que você faz no presencial. A rede social ela não pode ser um caminho à parte. Na rede social você é uma pessoa, no seu ambiente de trabalho você é outra pessoa. O que vai acontecer é que na rede social, às vezes, você tem um espaço ali para mostrar um outro lado, que seria o seu lado mais pessoal, e que, caso você trabalhe num lugar que não condiz tanto com a sua essência, por exemplo, você pode trabalhar num lugar que é extremamente formal e a sua essência não é muito assim, as pessoas vão ver meio que duas coisas diferentes. Mas eu acho que aí, nesse caso, as pessoas entendem que que são a mesma pessoa em momentos diferentes da vida. Mari, a Camila levantou o braço. Camila, pode falar se você quiser. Não, era só para falar sobre qual eu escolheria, mas era de amarelo. Pode falar. Seria de amarelo? Qual o motivo? É porque, como é para adolescente, eu acho que ela teria se aproximaria com mais facilidade, porque ela tá um pouco mais despojada, não só pela cor, mas pela forma com que ela tá. Eu acho que para a gente atingir o público-alvo, seja no trabalho ou no dia a dia, com amizades, a gente tem que ter uma certa afinidade, assim. Então, para adolescente, eu acho que se for uma pessoa muito, muito social, o adolescente vai ficar Inibe, né? inibe um pouco, sabe? É É. a sensação que eu tenho, e eu acho que para adolescente seria isso. Mas era só isso, aquela hora, desculpa, acabei não baixando a mão, perdão. Mas tá ótimo. Realmente, essa primeira moça aqui, ela passa mais códigos que tem mais a ver com a vibe realmente do adolescente. Quarta pergunta para se fazer, para entender, né, a adequação no ambiente de trabalho. Como você se desloca? Você anda a pé? Você anda de transporte público? Você anda de carro? Você se movimenta muito ao longo do dia? Você trabalha o dia todo sentada? Você se mexe muito? Tudo isso vai interferir no tipo de roupa que você precisa. E aí não é só intenção, é adequação realmente. É aquilo que vai te tornar uma pessoa funcional. A roupa não pode te atrapalhar nas suas funcionalidades, né? Mais um exercício em relação a isso. E aqui eu trago essas duas imagens e quero saber de vocês. Vamos supor que você fosse escolher agora uma terapeuta, partindo das mesmas premissas anteriores. São igualmente qualificadas. Qual dessas duas profissionais você acha que passa um ar mais acolhedor e empático? E qual delas te parece mais subversiva e irreverente? Mari, nessa tu aprontou com a gente, né? Porque uma tá bem séria, com a roupa mais empática. A outra tá com a roupa mais fechada e o sorrisão na cara, né? E aí, vale você pensar que qual a mensagem você acha que ainda é mais forte? O que você vê primeiro? Todos os códigos da roupa ou a cor? Eu vejo a cor. Eu também. Então, Eu qual também. mensagem que acaba sendo mais impactante numa primeira impressão? A cor. A cor acaba sendo mais impactante do que o restante dessa composição visual, que vocês têm razão. Podem, como eu disse anteriormente, podem reforçar, equilibrar ou contradizer as mensagens da cor. Mas para isso você vai precisar, às vezes, de um tempinho a mais com essa pessoa para você fazer essa análise toda, né? Reparar em todos esses detalhes do look. Eu A ia galera que falar que a só usa linguagem. preto agora tá refletindo sobre as cores, né? A mensagem. Mas qual que vocês votam aí que é mais Tava pensando empática? nisso, Roberto. Eu votaria na de preto mesmo. Eu votaria na de preto. Mas Na de eu preto. acho que a linguagem corporal também conta, porque a posição Isso. que a de preto está mais acolhedora do que a outra que parece que meio que está enfrentando. A de rosa eu tenho medo, me dá medo, parece uma pessoa Eu assim, também. arrogante, me passa uma arrogância. E a de Exato. preto me passa mais uma naturalidade, uma simplicidade, com as mãos no bolso, o pé sem bolsa, totalmente assim, livre, né? Me passa mais profissionalismo, não sei. A primeira não, a primeira parece que quer algo mais que eu não consigo ver.
Olha, a de preto, ela tá maravilhosa, só que ela não fez o curso com a Mari, então ela cometeu um erro de usar preto. Se ela tivesse com qualquer outra cor ali, um branquinho, ou de repente preto contra cor, talvez pudesse até dar uma equilibrada. Eu não sei, Mari. Vocês têm razão em tudo que vocês falaram. As cores da primeira são mais acolhedoras, né? Enquanto o preto não é uma cor muito acolhedora. É uma cor que dá uma certa afastada e uma certa intimidada nas pessoas. Porque é uma cor que acaba expressando, talvez, um distanciamento mesmo. Não quero muito papo, sabe? Mas, ao mesmo tempo, a linguagem corporal vai contar. Essa pessoa vai interagir com você de alguma forma e você vai conseguir fazer uma determinada leitura. E essa leitura, ela é subjetiva. Esse é o ponto. Essa leitura, ela é realmente mais subjetiva. O que a gente precisa identificar aqui é, enquanto cliente, qual eu contrataria? Qual eu acho que eu me conectaria melhor? Com qual desses dois perfis? Se eu visse só, a princípio, só a roupa. Porque aqui esse carão aqui pode ser só para foto, enfim, né? A gente não tem como avaliar realmente toda essa postura corporal, porque isso aqui é só realmente a pose da foto. Tem que fazer as duas com a mesma pose e as Se cores elas tivessem diferentes. exatamente com a mesma pose para a gente reparar só na roupa, a primeira é mais acolhedora. E a segunda acaba sendo um pouco mais subversiva e irreverente, o que não quer dizer que ela não seja acolhedora. Mas ela tá com uma jaquetona de couro. Ela tá com uma calça mais moderna. A primeira, ela tá com uma camisa, ela tá com uma calça de alfaiataria, com um branquinho no fundo, cores claras, uma bolsinha estruturada. Percebe? A outra tá de tênis. E não tem certo e errado nessas duas imagens, reforço mais uma vez. A ideia é a gente pensar com quais desses perfis você se conecta. Porque se você fosse escolher essa profissional, é para você. Qual você escolheria? Qual você acha que fala a sua língua? Qual você acha que tem mais chances de ter uma abordagem que você vai gostar? É essa a leitura que a gente faz ali através da roupa. E se a gente consegue fazer essa leitura enquanto cliente, a gente também pode fazer essa leitura enquanto profissional. Qual desses dois perfis representa a minha abordagem de trabalho, a minha forma de trabalhar? Eu sou uma terapeuta acolhedora e empática ou eu sou uma terapeuta mais subversiva, mais irreverente, mais criativa, fora da caixa? Qual é o meu perfil? Porque não tem realmente um certo e errado. O objetivo é que você atraia clientes que se conectem com a sua forma de trabalho de uma forma mais imediata, que tenha um clique assim mais rápido, mais certeiro. Que não precise de 5 sessões para você entender. Sabe? Eu fiquei preocupada agora, viu, Mari? Porque eu Ok. amo preto e agora a minha pergunta é, se eu coloco uma blusinha branca dentro, já muda ou não? Muda, Posso continuar com muda, o preto? muda, quebra. Agora, o que vale pensar é, esse preto é realmente uma cor que você gosta, que você ama, que você se sente bem, que você se sente bonito, ou é a cor da praticidade? Ou é a cor eu acho que vai combinar com tudo, então eu prefiro comprar preto do que uma cor colorida. Não, no meu caso eu São esses detalhes, sabe? Porque, assim, quando é um desejo genuíno, é uma cor que eu amo, me sinto bem, me sinto bonita, ótimo. Mas a gente vê muita gente recorrendo ao preto pura e simplesmente por modo automático, medo de usar as cores, né? Todos aqueles medos que eu coloquei ali anteriormente. E não é um desejo genuíno. É uma forma de fazer que acaba sendo mais prática. E aí, acaba perdendo a oportunidade de usar cores e de transmitir outras mensagens simplesmente porque não vai dar uma chance. Né? Aquelas inseguranças todas estão privando a pessoa de testar outras coisas, outras formas de se expressar. Mas não tem nada de errado com a cor preta, eu também amo, uso bastante, bastante.
Acho que a Tânia está com a mão levantada ali para perguntar alguma coisa. Pode falar, Tânia. Uma coisa que eu havia percebido, a princípio eu pensei que fosse somente uma impressão falsa, né? Eu frequento muitas vernissagens, exposições de arte, e eu percebi que tinha uma curadora que trabalha com arte, um museu, dos grandes museus aqui da Áustria, ela sempre estava de preto, mas era totalmente preto, sem nenhum brinco, sem nenhum acessório, tudo preto. E um batom vermelho, vermelho sangue, tudo bem. Daí, com o tempo, eu vi que ela sempre usava preto. Daí eu percebi que outras curadoras de outros museus também usavam o estilo totalmente preto. E agora, quando eu vou em algumas vernissagens, museus, eu olho, eu sei exatamente quem são as curadoras pelo estilo. Quase todas, ou todas, usam preto, mas da cabeça aos pés. É interessante, e sem nenhum acessório, né? Tênis preto, tudo preto. É uma coisa, eu não sei se é uma tendência só na Áustria, só para curadores, pessoal relacionado à arte. Por exemplo, eu como artista plástica, sempre quando eu vou, eu uso muita cor, né? E os fotógrafos falam, Tânia chegou, foto por causa... Eu uso muito laranja, vermelho, e às vezes eu uso laranja, vermelho com amarelo, como um papagaio, né? E eles gostam muito. Mas os curadores que tratam com arte usam totalmente preto. É interessante isso. Você tem isso aí também na Bélgica ou como é? Eu não sei se tem exatamente, eu não, né, não é um ambiente assim que eu frequento com frequência, mas eu observo, de uma forma geral, que criadores, pessoas que trabalham com criação, com a criação, né, principalmente, têm essa tendência a não se expressar tanto através da roupa. A gente observa muitos estilistas nos desfiles. Os desfiles são aquela loucura, aquela explosão de um monte de coisa, e no final tem o criador de camiseta e jeans. E uma coisa também, os designers daqui, que trabalham como designers de sites ou criação, design do que seja, eles são sempre, quase todos usam preto. E eu penso, meu Deus, o que está acontecendo? Está todo mundo de preto aqui, né? Mas tem tido uma tendência de sumir com as cores de uma forma geral. O McDonald's, por exemplo, quando a gente era criança, né, há uns 20 anos atrás, era uma explosão de cores. O McDonald's era uma explosão de cores. Hoje, esse McDonald's, ele é totalmente minimalista, marrom, cinza. Né? Foi criando essa ideia de que o neutro é esse símbolo de sofisticação, de elegância, exatamente, elegância. E foram apagando as cores. E eu vejo essas curadoras nos museus, e elas passam mesmo uma coisa de elegância, sempre com a mão no bolso, como essa mulher à direita, sempre com a mão no bolso, sem nada. Nada de acessório. Eu ia ficar louca, porque eu adoro acessórios, né? Mas... E é isso, eu acho que às vezes tem realmente essas tendências, né, de determinadas imagens. A consultora de estilo tradicional é o cabelo assim, né, tipo bem coladinho aqui na cabeça, com batom vermelho também, sempre com muitos batom códigos. Vermelho também. Sempre carregada de códigos que quase que falam, ela é uma consultora de estilo, né? Então acaba tendo esses uniformes, esses dress codes, eu acho que isso faz um pouco parte também, é normal. Mas sempre vão ter outros profissionais que queiram se destacar e que gostam realmente de fugir do óbvio. Tem mais gente aqui querendo falar. A Elaine, acho que ergueu a mão primeiro aqui. Depois pode vir a Renata e a Roqueline. Elaine? Olá, por favor. Boa noite para vocês, boa tarde, quem está na tarde. Boa noite. Sobre o que a moça falou, que a Tânia falou, eu tive uma cliente que ela era curadora, e uma vez eu fui com ela numa das exposições que ela era curadora em Amsterdã, e eu reparei isso que a Tânia reparou.
tinha amigas dela, outros curadores lá, estavam todos de preto, e eu fiz essa pergunta. E a resposta que ela me deu foi que existe, assim, não é um código, nada que as pessoas combinem, mas, sendo curadora, ela falou, eu não quero chamar atenção para mim, porque aqui quem tem que chamar atenção são as obras. Eu achei bem interessante a colocação dela. Ela falou, aqui o que tem que brilhar, o que tem que aparecer são as obras. Então, naturalmente, nós usamos uma roupa neutra, uma roupa que não chama atenção, e o preto é uma roupa elegante, não existe o erro. Então, eu achei bem interessante a resposta dela, e, de repente, pelo menos aqui, é assim, vai ver que esse é um código informal deles, que ninguém fala, olha, os curadores têm que usar roupa preta. Foi a explicação que ela me deu. Mas ela falou que é quase uma ética, para não, a Edna escreveu, para não ofuscar os artistas. Foi o que ela falou, assim, aqui o que tem que aparecer são as obras, não é o curador, não é o expositor. Então, eu achei super bacana, e eu acho que isso também se aplica para outras situações em que as pessoas queriam que o Michael Kors, ele também está sempre de calça jeans e camiseta preta, né? De uma maneira bem o Steve Jobs. Então, eu acho que são pessoas que, assim, o produto dele tem que brilhar, ele não quer chamar atenção. Eu acho que no caso dos curadores foi a explicação que ela me deu. Isso. Faz todo sentido, faz todo sentido mesmo. Eu estava dando uma olhadinha aqui, pesquisando um pouco, eu achei muito interessante, que realmente, quando ela falou, eu falei, poxa, é mesmo, né? E tem aqui que realmente existe uma razão para isso, né? Que tem a ver com o que ela falou agora no final, a segunda falar, que é porque a cor preta ela não reflete a luz, né? E isso ajuda a não criar reflexo indesejado. Alterar as cores das obras, talvez. Alterar as cores das obras em que eles estão apresentando ali. É bem interessante. Faz sentido isso. também, cor é luz, né? Mais uma vez, querendo ou não, essas pessoas estão lá a trabalho. Então, acaba que, às vezes, no trabalho delas como curadores, existe esse dress code de uma forma meio implícita, mas ele existe. Né? Não é uma regra, não é uma imposição, mas ele existe, é de bom tom dentro da profissão, talvez, e por esses motivos, né? E acaba que essas pessoas realmente não querem roubar a cena, né? Porque nesse contexto não é a roupa que está ali para ser interpretada. Eu acho até que Renata, Desculpa. a Renata levantou a mão já faz tempo. Isso, pode falar, Renata. Então, eu ia falar uma coisa só, agora eu vou falar duas, só para complementar. Uma coisa que no Brasil a gente usa qualquer cor em qualquer época do ano, mas eu já observei que aqui na Bélgica o clima também conta para a roupa das pessoas. Uma vez eu fui no inverno, coloquei um vestido rosa para o trabalho, mas eu estava de meia calça preta e botei uma manga comprida meio por baixo, e alguns colegas de trabalho estavam falando para mim que eles estavam sentindo frio por mim, porque eles estavam achando que eu estava com uma roupa de verão, só porque a cor era de verão. Mas, na verdade, eu estava de manga comprida e de meia calça, né? Então, eu achei aquilo meio curioso, porque só porque eu estava vestindo rosa no inverno, eles acharam que eu estava com frio. E agora que ela falou esse negócio também de usar preto, eu lembrei que os fotógrafos também, quando a gente vai fazer foto profissional, geralmente eles pedem para a gente vestir ou preto ou branco para sobressair mais a pessoa e não sobressair a roupa, né? O que você acha disso? Isso para você também é uma verdade ou você acha o contrário? Não, eu acho que no caso dos fotógrafos, talvez seja uma questão de ajuste de luz também, uma questão mais técnica. Mas você impor qual é a cor que a pessoa vai se expressar para um ensaio profissional é, para mim, totalmente fora de cogitação, assim, porque ali é onde você tem que colocar realmente a sua essência, a sua marca, como você está
se colocando profissionalmente. E às vezes o preto não te representa, não comunica a sua identidade profissional e tudo mais, né? O seu brand, a sua marca pessoal. Então, não seria a cor mais apropriada, independente de ser uma cor que valoriza ou não valoriza, até porque isso tem relação com a coloração pessoal. Não necessariamente o preto valoriza todas as pessoas. Depende. Não tô te ouvindo, seu microfone tá mudo. Tá Perdão. mudo, Renato. Eu concordo com você, na verdade. Quando eu fui fazer umas fotos, me pediram para colocar branco, que era para sobressair mais e tal, mas eu quase não uso branco, então não fiquei muito à vontade de branco. Eu acabei indo com as minhas roupas mais coloridas que eu curto. Agora, esse negócio do clima, o que você acha? Você acha que também aqui o pessoal se veste mais de roupa cor escura no Primeiro que inverno? você já não acha mais roupa colorida para comprar nas lojas, nas grandes lojas, né, de departamento e tal, durante o inverno. Some quase tudo, às vezes tem uma ou outra coleção com ponto de cor ali daquela estação daquele ano, mas em geral não tem. É super difícil mesmo de achar. E, inclusive, esse foi um dos desafios que eu comentei lá no iníciozinho da palestra, de transferir esse estilo, o meu estilo do Brasil, por exemplo, para cá também. Foi um super desafio, porque eu não me identificava com as proporções, eu não me identificava com as cores, eu não me identificava com os materiais, eu tenho super alergia, inclusive, a tudo que é fleece, lã, todos esses materiais felpudinhos, eu coço até morrer. Então, foi uma luta realmente para entender como eu poderia me adaptar a esse novo estilo de vida e essa nova expectativa, porque ali a gente tem acesso a outros referenciais de estilo, porque é isso. A partir do momento que você vai para o trabalho e as pessoas comentam alguma coisa ou não tem ninguém vestido igual você começa a duvidar um pouco também. Será que eu estou apropriada? Será que eu não estou? É só uma questão de estilo? Enfim. E aí gera mesmo uma insegurança se a gente não tiver muito certa do que a gente está fazendo. Em termos de se agradar mesmo, agradar o seu estilo e a sua essência. Então a gente fica um pouco perdida nesse sentido. Porque não tem para comprar, quase ninguém usa mesmo, mas ao mesmo tempo, se você olhar aqui de referências na internet, tem referências maravilhosas de roupas de inverno coloridas. A gente acha roupas de inverno coloridas para comprar nas grandes boutiques, que aí realmente às vezes não está dentro do orçamento, mas elas existem. E tem muitas pessoas se vestindo assim. Porque a gente tem vê bastante gente aqui querendo né? falar também. Vamos encurtar, senão não vai dar tempo. A Roqueline estava na fila, depois não, a mas Jaque, depois a Tânia. Medina, eu vou pedir que a Roqueline fale e as outras ficam quando finalizar. Mari, a gente está chegando já a 21h10, então daqui a pouco a gente precisa finalizar. Tá. Roque, você fala e coloca, meninas, nos comentários ali, o chat, tá? Por favor. Eu abaixei a mão, levantei a mão e fiquei no abaixa a mão, levanta a mão. Bem, vou voltar um pouquinho. Quanto à questão da arte, é isso mesmo, né? A gente, quando faz curadoria, eu trabalhava com antiguidades e a ideia de usar o preto é realmente em função do reflexo e em função de você não competir com a arte que você está mostrando. É como você ir de branco num casamento em que a noiva vai vestir branco. A questão da cor, ouvindo tudo isso que a Mari está falando, não só tem a ver com a questão de identificação, como também tem a ver com aquilo que você quer, com a mensagem que você está querendo passar adiante. Enquanto profissional, muitas vezes a gente deixa de lado a nossa identidade para passar a mensagem. E aqui na Europa, já no último tema, quando a gente fala sobre a questão das cores, remete também à questão cultural, né? Nós viemos de um país tropical, que tem muitas cores em todos os lugares. A gente está acostumado com o reflexo da luz do sol o tempo todo. Então, as cores para nós têm um sentido diferente. E aí, quando você chega num país como a Bélgica, as cores, elas refletem de outra forma. A gente tem menos luz, as cores na rua é diferente, os edifícios, as casas. Então, a cor também tem a ver com essa questão cultural, né? De que forma que aquela população se desenvolve, de que forma que ela se representa.
E sim, tem cores, viu, Mari? Eu adoro cores e tenho casacos, inclusive laranjas cor de abóbora. Encontra, amarelo, encontra. Procura com carinho que você vai achar. Beijo, meninas. Eu tô aqui e tô adorando. Posso continuar aqui? Por favor, Mari. Por favor, Mari. Sim, sim. Então, eu sempre falo que não é só uma roupa. Tudo que a gente escolhe vestir tem história, tem sentimento, tem intenção e tem demanda. Então, se você diz, essa bolsa que eu comprei numa viagem super especial, você está contando uma história, você está trazendo para o seu visual um momento que foi especial para você. Você vai ter orgulho de falar para as pessoas sobre isso. É um ponto de conexão, um ponto para você trazer como assunto nas suas interações. E você vai poder responder quando a pessoa perguntar, nossa, que linda, de onde é? Você não vai mais precisar falar, nossa, baratinho, comprei na Primark. Você tem uma história para contar, né, a respeito daquilo. Quando você diz, hoje eu estou me sentindo animada e otimista, você está expressando o seu sentimento. Então, você escolheu uma cor em função disso. Ou você não está se sentindo animado e otimista, mas você escolhe mesmo assim uma cor que expressa isso para evocar essa sensação. Por exemplo, no inverno é uma estratégia que eu uso muito. Hoje eu quero um visual descontraído e sofisticado. É o meu desejo, é a minha intenção. E isso pode ter um motivo ou não. Simplesmente porque é o que eu quero. E hoje eu preciso de um look confortável e prático. Essa é a necessidade da minha rotina. Essa é a minha demanda. É o que o meu dia a dia pede. Então, toda roupa que a gente escolhe carrega essas informações. Né? E é através desses verbos, eu sinto, eu quero, eu preciso, que a gente identifica como a gente pode compor esse visual para passar não só uma imagem para as pessoas, mas se agradar mesmo, né? E eu sempre falo também que a minha abordagem ela é mais pelo estilo, pela pessoa realmente no centro da abordagem, porque como a gente viu aqui no exercício anterior, a gente não consegue controlar a interpretação do outro. O outro vai ter sempre a opinião dele baseado nos referenciais dele. Mas a partir do momento que eu tenho uma leitura positiva sobre o que eu escolho colocar em mim, a probabilidade de eu conseguir passar essa ideia de que eu estou me sentindo confiante, que eu estou me sentindo bem, é muito grande. E isso vai se refletir no meu comportamento. Então, por isso que é super importante a gente fazer uma leitura positiva da gente mesmo, independente dessas leituras todas que as pessoas podem fazer do nosso visual. Né? A partir do momento que a gente traz para o racional essas coisas que a gente faz intuitivamente, a gente ganha controle, a gente ganha domínio para fazer isso de propósito, quando for da nossa vontade. E para finalizar, para refletir um pouco, a moda é uma linguagem não verbal que é muito poderosa. E ela tem essa capacidade de impulsionar a nossa autoconfiança, de criar essas conexões genuínas, como a gente viu aqui, de abrir portas para as oportunidades. Saber traduzir os símbolos, os códigos implícitos nesses elementos do vestir, cumpre essa função de levar a sua mensagem para o mundo. Os seus valores, as suas ideias, os seus posicionamentos, os seus desejos, como a gente vê aqui, por exemplo, nessas duas imagens. Essa pessoa quer que as pessoas saibam que ela gosta do Nirvana. O Nirvana já pode ser um ponto em comum para alguém se simpatizar com ela, para alguém puxar um assunto com ela. A outra moça aqui já está usando uma blusa que tem uma frase mais Black Power, então ela está usando a roupa também para ser esse statement, né? Esse ato político. Então, fazer uso dessa ferramenta, que é a moda, é se apropriar da sua própria narrativa. Então, aqui eu finalizo e volto a minha carinha aqui para ver vocês também. Ai, eu fechei? Não. Não, não fechou, não. Ainda não. Não fechei, não. Eu vou voltar lá só porque eu tenho
É só tira lá do compartilhar a E aí eu tela. queria agradecer a presença. Mas tá vendo que minha tela ainda tá, né? Tá vendo que a Tá tela passando ainda? sua tela ainda. E eu tenho para agradecer Sim. aí a presença de todo mundo. Quem quiser ganhar um presente, só escanear esse QR Code. Quem não conseguir escanear, depois me fala que eu mando. Mas pode tirar um print também da tela e tal. E é só responder um formuláriozinho lá para ganhar 30 euros de voucher para utilizar em qualquer serviço de consultoria comigo. Especial aqui para Tá bem, quem Mari? Só me acompanhou diz sempre uma Já a abri coisa. aqui o palestra meu. comigo. Mari, Sim? só me diz uma coisa. Para gente que nunca fez o trabalho com você, explica assim, de uma forma bem resumida, o que que você faz quando a pessoa te procura? Quer dizer, eu te procuro e digo assim, Mari, eu preciso da sua ajuda. Não sei, vou participar de uma festa, ou estou num trabalho novo. Como é que funciona esse seu trabalho de orientação? Existem alguns serviços que eu defino, né, para os meus atendimentos, que são algumas partes da consultoria de estilo completa. Quando a pessoa vira para mim e fala assim, eu não tenho ideia do que eu faço com roupa, eu não sei nem por onde passou, quero fazer todo o processo. Então, ali a gente tem 5 etapas, que seria essa consultoria completa. E sempre que alguém me procura, a gente vai discutir para entender em que momento você está, porque não quer dizer que uma pessoa que tem bastante roupa, que tem um acervo enorme, não precise de uma consultoria. Ao mesmo tempo que às vezes as pessoas falam assim, mas como é que eu vou fazer uma consultoria? Eu não tenho roupa nenhuma. Também, então, assim, são momentos diferentes que a gente precisa entender em qual serviço que isso encaixa. Né? Mas, em geral, a gente oferece serviço de coloração pessoal, detox de armário, que seria desentulhar mesmo, fazer uma limpeza, observar o que tem ali que ainda faz sentido. A gente faz um guia de imagem, de referência, para a gente conseguir orientar o restante desse processo. A gente faz personal shopper, a gente vai fazer compras junto, que não necessariamente tem a obrigação de comprar realmente alguma coisa, mas você pode aprender a conduzir uma compra estratégica. O que eu olho, o que eu penso, como que eu faço a análise do custo-benefício, como que eu enxergo o que eu não consigo ver, né? Como que eu posso enxergar os detalhes que fazem uma roupa ser mais bem acabada do que uma outra. Então, uma oportunidade mais de aprender, às vezes, do que de comprar exatamente. E, por último, a gente tem montagem de looks, que é um serviço para realmente fazer melhor uso daquilo que já existe, daquele investimento que você já fez. Descobrir como fazer com aquelas peças problema que a gente comprou, não sabe o que fazer, e realmente ampliar o repertório, porque a gente precisa de muito menos roupa do que a gente acha que a gente precisa. Mas isso foi até um dos motivos para eu ter feito essa migração da minha carreira ali para consultoria de estilo, porque eu era da criação e eu sempre achei que esse era o meu lugar e que era o que eu tinha que fazer. Mas depois eu acabei entendendo que tem muita roupa no mundo já. As pessoas que estão mais perdidas e não sabem o que fazer com tanta referência, com tanta opção, com tanta mensagem, com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mari, eu tenho uma pergunta. É isso mesmo. Só rapidinho. Qual é a cor ou a roupa que não pode faltar no guarda-roupa? Eu não tenho uma resposta para essa pergunta, porque eu acho que essa roupa ideal, ela é individualizada. Essa história de que tem que ter um blazer, depende dos seus objetivos, depende do que você gosta. A gente precisa realmente fazer esse estudo mais individualizado. Né? Tanto que eu não trabalho com 7 estilos universais. O meu atendimento ele é completamente personalizado, baseado ali nesse exercício que a gente fez aqui, que eu mostrei. Roupa tem sentimento, história, intenção e demanda. Então, é através disso que eu guio os meus atendimentos. Não tem nada pré-definido. Toda mulher tem que ter uma camisa.
Depende de onde você vai, depende de como é a sua vida, depende do que você gosta, de como você se sente. Tem gente que vai dizer, eu não gosto de camisa, eu não gosto de blazer. E às vezes é até um desafio, porque a pessoa tem tantos não gostos que a gente fica sem recurso. Né? Tem muita gente que às vezes vai eliminando tanta coisa que vai faltando recurso, mas a gente sempre dá um jeito de fazer esse quebra-cabeça funcionar. Mas não tem, realmente não tem uma peça que precisa existir em qualquer guarda-roupa. Tudo vai depender realmente das suas necessidades e das suas intenções e da sua essência. Eu acho que isso Pretinho básico. era tipo uma crença que, tipo, né, tô falando assim, as pessoas diziam, olha, no seu guarda-roupa não pode faltar isso. Então, e que hoje em dia não é mais isso, porque é como a Mari disse, cada um tem o seu estilo, cada um tem a sua forma. Mari, tem um comentário, tem uma pergunta aqui no chat que eu achei interessante, é da Elaine. Ela diz: eu usava muito preto, hoje defendo o colorido. O que explica essa mudança? Interessante. Não sei exatamente, né? Porque é uma pessoa que eu não conheço, mas uma coisa que é interessante de observar é que a gente estava falando, por exemplo, do cultural, da diferença cultural em relação às cores aqui na Europa e no Brasil. Ao mesmo tempo que no Brasil a gente usa muitas cores, a partir do momento que a pessoa vai envelhecendo, em geral, ela vai perdendo esse interesse por cores no Brasil, porque a gente ainda tem muito essa mentalidade do que é apropriado e que não é apropriado numa questão de idade. E é mais uma coisa que eu não defendo, que eu não reforço nunca. Eu acho que realmente não existe uma idade certa para usar nada. Mas aqui na Europa é o contrário. E nesse livro da Psicologia das Cores que eu li, eu vi justamente que existe uma tendência aqui na Europa das pessoas gostarem de cores conforme elas vão envelhecendo, porque elas vão querendo trazer um pouco dessa energia, dessa vitalidade que não existia antes, às vezes, né? Que elas não se permitiam antes por algum motivo, né? Estavam muito imersas nesse cultural de que a cor é o padrão, o neutro é o padrão. Então, aqui rola esse processo inverso de uma preferência por cores de uma idade mais, conforme a idade vai avançando. Os jovens gostam muito de neutro, mas os idosos não. Sandra, pode Acho que a Sandra está querendo falar, né? Não, eu brinquei aqui porque eu até os 60 anos, eu completei 60 esse ano, eu nunca tinha usado cores, principalmente nas unhas, era um neutro. Hoje eu coloco azul. Aí eu lembrei, lembrei da Mariana. Então, assim, a necessidade de uma cor com a idade é importante, porque os cabelos já ficam brancos. Se você põe um preto, às vezes você fica triste, o seu visual fica triste. Né? Eu senti isso. Então, assim, eu estou investindo nas cores, apesar de que isso para mim é um desafio. Mas eu achei muito legal. Uma novidade, Mariana, né? Mariana, quando vier ao Brasil, vai ter muito trabalho, viu? Muito trabalho. Mas foi ótimo, amei. Amei. Obrigada, madrinha. Beijo. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? A Jaque escreveu aqui que as cores ajudam muito no humor dela. Mas eu acho Como que eu. a Jaque você fez, né? A Jaque já fez. Né? É interessante essa pergunta. Quem já fez a questão da... Como que você fala? Desculpa, Mari. Coloração pessoal, análise de coloração pessoal. Eu fiz, sim, a análise faz uns 2 anos, e eu ficava escondida, assim, por muito tempo escondida atrás do preto. Eu sempre gostei muito de preto, e gosto ainda, e uso bastante, mas eu vi que eu ficava me escondendo depois que eu engordei. Eu ficava me escondendo no preto. E com a análise de coloração, eu redescobri o rosa, e como as cores interferem no meu humor e na vida. Eu coloquei mais cor na minha casa, comprei as almofadas pink, comprei vaso, sabe, assim, coisas que possam trazer mais cor, porque ajuda a passar o inverno cinza mais fácil também para mim.
Pode falar, Renata. Fazer uma pergunta ligeiramente diferente aqui. Eu adoro preto, mas eu também adoro cores. Então, eu uso bastante coisa colorida, adoro coisa estampada. Só que eu adoro vestido. Então, na maioria das vezes, eu estou de vestido. E uma vez eu recebi um comentário da minha cunhada que falou que, como eu uso muito vestido, parece que eu estou sempre, todo dia com a mesma roupa. O que você tem a dizer disso? Para mim, os vestidos são diferentes, mas... Guarda-roupa da Mônica? Para mim, é o seguinte. A peça única, ela tem essa dificuldade de versatilizar, realmente. São menos os recursos que a gente pode utilizar para diversificar uma peça única. Às vezes uma sobreposição, um acessório e tal, mas a gente até fala na consultoria que se você tem interesse em versatilizar o armário, em ter menos peças, a peça única não é a mais apropriada. Por conta dessa dificuldade, não tem nada de errado, é só por conta dessa dificuldade de versatilizar, de compor looks, de fazer visuais diferentes. Agora, o que pode estar acontecendo também é que o estilo desses vestidos sejam muito parecidos. Que é a mesma coisa, por exemplo, você pode ter 10 calças pretas no armário. Se elas tiverem formatos diferentes, tecidos diferentes, caimentos diferentes, elas entregam visuais diferentes. Mas se forem 10 calças exatamente iguais, ou 10 calças pretas de alfaiataria, com o mesmo corte, elas não vão render nenhum visual diferente. Elas podem ser diferentes, você sabe que elas são diferentes, mas rende o mesmo visual. Então, às vezes, a gente tem um monte de peças, porque é um hábito, é o que o nosso olho é atraído na hora da gente fazer uma compra, a gente tem esse interesse por determinadas peças. Eu amo anel, então não pode passar um anel na minha frente que eu vou querer. Mas, às vezes, o que falta para o seu visual ficar mais interessante não é um anel. Para você diversificar esse look, não está faltando mais anel. Você precisa agora de um brinco, você precisa agora de um colar, você precisa de um cinto, você precisa de um sapato diferente, outro tipo de acessório, por exemplo. Então, a peça única tem esse porém, né? Então, a gente tem sempre que pensar se é uma peça que a gente não vai enjoar de usar igualzinha que nem por muito tempo, porque não tem tantas possibilidades de mudar a cara de uma peça única. Verdade. Mas também é uma praticidade. Então, e tem por as isso a gente inseguranças sempre ali fala que você falou. que é sempre personalizado o atendimento e as sugestões por conta disso. Qual é o objetivo? O objetivo é versatilizar ou o objetivo é ser mais prática? Porque a peça única realmente ela vai trazer essa praticidade, você não ter que pensar muita coisa. Ela é o que é e pronto. Mas aí você está confortável com a ideia de estar sempre mais ou menos com a mesma imagem? Então, essas perguntas que a gente precisa responder, e não sou eu que respondo. São as minhas clientes. Eu só conduzo o questionamento. Eu só conduzo a descoberta. Não sou eu que respondo. Né? Quem vai ter que lidar com essas possibilidades não sou eu. Legal, então, mas eu trago a reflexão. Se ela não me falasse isso, eu nunca, para mim, eu estava cada vez com uma roupa diferente. Mas ela falando, eu realmente falei, pode ser. Tem uns estilos diferentes e tal. Então, é uma reflexão bem interessante. Estou bem interessada no seu serviço. É muito... Escaneia aqui para você ganhar o presente. Já escaneei, já Ótimo. registrei.